Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal que vai estar ajudando muita gente aí, pessoal. Hoje estamos aí com a Te Atualizei, todos os créditos ao canal dela. O link tá na descrição e no comentário fixado. Então, sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Que não possa piorar. E pela primeira vez nos últimos 6 anos eu não tô falando da situação da direita. E aí, meus amigos? Bom ou não? Então, eu sei que o assunto na boca do povo é a Magnitsky e agora o programa Mais Médicos, que levou à perda de visto, inclusive do coordenador da COP30. Vou falar brevemente sobre isso, só pra gente dar um refresh no que foi, no meu ponto de vista, a mão de obra escrava para sustentar ditaduras em plenos anos 2000. Mas esse não será o tema principal do vídeo? Não, senhor. Tem um negócio acontecendo lá nos Estados Unidos e tá bem movimentado, mas não está sendo repercutido. E esse negócio tem o potencial de bomba nuclear em assuntos que muitos acreditavam pertencer a um passado já superado. Mas, devido aos recentes acontecimentos e o holofote que os ministros da Suprema Corte levantaram para si mesmos, esse assunto parece que vai voltar. E a consequência? Bom, pode ser magnífica para uns e bem ruim para outros. Em 15 de julho desse ano, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos anunciava em uma postagem no Twitter que os States iniciavam uma investigação da seção 301 contra o Brasil, visando analisar as boas práticas comerciais ou a deslealdade em solo tupiniquense, que podem prejudicar empresas americanas, trabalhadores, agricultores e até mesmo acionistas. Esse anúncio perante ao comunicado de perda de vistos dos ministros parece que passou meio batido. Mas só para nós. Para eles, ao que parece, não. No que está prometendo se tornar algo mais que interessante. Algo magnífico. E como essa investigação pode jogar a caca toda no ventilador e se tornar um escândalo mundial sem precedentes, com consequências magníficas, é o que você vai descobrir agora. Seja você um espectador frequente aqui do canal, um curioso, ou sei lá, um assessor olimpiano que tá querendo saber o que tá pegando, chega mais, deixa eu te atualizar. Tá, vamos por partes. Sobre a Lei Magnitsky, onde essa semana matérias de jornais nos contavam que nas reuniões com especialistas, o povo dos bancos disseram que não vem obrigatoriedade de bloqueio nas contas do Brasil não, mas que isso poderia mudar caso as sanções avançassem. Bicho, na hora que eu vi isso, eu pensei que no Brasil nada dá certo, nem a Magnitsky aqui dá certo. Mas, após esse momento de no Brasil tudo dá errado, eu fui trocar uma ideia com um especialista na lei e ele disse que não tem isso não. E que na interpretação dele, pode estar rolando duas coisas. A primeira seria a total ignorância dos bancos brasileiros com relação à lei aplicada. E por isso, ela ainda não havia sido implementada completamente, o que na visão dele corresponde a uma infração passiva de sanções e multas secundárias. Já que, de novo, não existe esse negócio de escalar a lei. A lei é inteira e completa. O que existe é o banco não cumprir o que é determinado. Ela já está aplicada em sua totalidade e a única coisa que poderia mudar numa possível escalada seria apenas a lei contemplar outros nomes, mas não uma modulação. Já a outra opção seria que os bancos e os ministros podem estar querendo transmitir ao povo uma falsa sensação de que tá tudo certo, não muda nada em nossas vidas, isso aqui é Brasil, dá nada não. Não seremos pressionados porque sempre teremos o Maranhão, como sugeriria Flávio Dino. E essa segunda opção, de que apenas querem transmitir uma sensação de tranquilidade, fica evidente quando Lauro Jardim estampa a manchete: ministros do STF estão apavorados com lei Magnitsky, diz político com acesso direto, em pleno jornal O Globo. Galera, sancionados mundo afora pela Magnitsky têm que receber o salário em dinheiro. Eles guardam dinheiro em casa porque não podem usar bancos. Mas eles juram que aqui não, isso aqui não tá valendo. E aí entra o Eduardo, o cara que os ministros faziam piada até pouquíssimo tempo atrás. Que plot twist, hein? Eduardo tinha reuniões em Washington essa semana. Reuniões, no plural mesmo. E essa matéria da Bela Megali sobre o que o Eduardo ouviu dos Estados Unidos sobre as punições contra morais feitas pelos bancos brasileiros nos conta um pouquinho como a temperatura vai subir.
e rápido. Já que a mídia fez questão de repercutir que os ministros estão super tranquilos e que os bancos não estão com a intenção de bloquear as contas dos sancionados, o Eduardo traduziu para o inglês as matérias e levou tudo para os integrantes do governo Trump para mostrar que, olha, no Brasil, nem os ministros, nem os bancos estão levando a sério essas sanções. É isso mesmo? Tá certo? É assim mesmo que vai funcionar? Como resposta, Eduardo ouviu que não tá certo não. Que o correto pelos bancos brasileiros, após a aplicação da Magnitsky, seria o bloqueio total das contas e operações financeiras do Alexandre. O que provavelmente resultará numa comunicação aos bancos brasileiros de bloqueia isso aí, se não... Isso na melhor das hipóteses, porque na pior delas, a notificação será entregue através de uma multa bem salgada por violarem leis determinadas. Acho que os bancos terão que escolher se vão pagar para ver. Mas, ao que tudo indica, eles verão de qualquer jeito. E olha só, durante um tempão eu falei pra vocês que os ministros foram primeiro atrás de influenciadores e ficaram sentindo a temperatura. Depois subiram mais um pouquinho e foram atrás de jornalistas, sentiram a temperatura. Aí escalaram para deputados, ministros, generais, até chegar no Bolsonaro. E, gente, foi uma escalada clara. Aí, na rede estatal não oficial, a Rede Lula, o comentarista diz que dentro do governo e da Suprema Corte rolou uma surpresa pelo fato dos Estados Unidos terem revogado os vistos de quem estava envolvido no Mais Médicos. Como eu disse, um regime de escravidão permitido nos anos 2000. Mas que eles achavam que isso era um tema já superado. Porém, a avaliação após as novas sanções é de que a medida foi um balão de ensaio para medir qual seria a repercussão no país. Galera, os médicos do programa Mais Médicos tinham um salário de R$12.000 e eles ficavam com 3 mil. O resto ia para o governo cubano. Nós literalmente financiamos a ditadura cubana através da exploração da mão de obra exportada por Cuba. E que bom que isso não ficou de graça, mas tem um adendo mais importante nisso aí. Marco Rubio é filho de imigrantes cubanos que fugiram do regime de Fidel Castro. E aí tem aquela, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece nunca. E pode até ser que o miserável da Rede Lula esteja completamente certo, já que ainda ontem as notícias eram mais diretas ainda sobre o que estava por vir. Governo Trump planeja mais sanções ao STF após reunião. Tá, mas mais sanções em quem? Segundo a matéria, a primeira e mais cotada é Viviane Barsi, esposa de Alexandre. E eu acredito que seja mesmo ela, porque o nome dela está sendo especulado como próxima da fila por praticamente toda a mídia. Mas também não para nela, já que, de novo, segundo a matéria, a Casa Branca estuda sancionar com a Lei Magnitsky os ministros que condenarem Bolsonaro por golpe de Estado. E na turma que vai julgar o presidente estão Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e o Fux. Não, o Alexandre não conta não, porque esse barco aí ele já pegou. A única saída para que os ministros não fossem sancionados seria se a anistia fosse aprovada pelo Congresso antes da condenação do presidente. Tipo, se condenar, esquece. Vai guardar dinheiro no colchão e ter que cruzar o Atlântico de teco-teco. E galera, eu realmente acho que eles estão com os briocos travados, já que uma outra matéria nos conta algo nesse sentido. Ministros do STF discutem recuo possível em meio à crise com os Estados Unidos. Em conversas reservadas, é discutido que uma saída para amenizar a pressão dos Estados Unidos e evitar um recuo no julgamento do Bolsonaro tá na mesa. E o plano estilo Pink Cérebro é bem assim. Eles vão condenar todo mundo, mas aí depois o Congresso passa uma anistia. E o Supremo não vai interferir, vai dizer que o Congresso é soberano, que eles têm que respeitar as decisões do Legislativo. Isso tudo para não saírem como arregões e tentar manter alguma coisa de dignidade perante esse caso, que eu tenho certeza será tema das faculdades de Direito em pouquíssimos anos. O maior julgamento político já promovido pela Justiça do Brasil. Mas não vai dar certo, já que a proposta é: passa a anistia antes de condenar a coleguinha, senão esteja sancionado por violações dos direitos humanos e prática de perseguição política. E só para ter certeza de que o Trump não tá zoando, que isso não é apenas uma trollagem, o Laranjão veio a público novamente nessa quinta-feira dizer que Bolsonaro é um cara honesto, vítima de uma perseguição política e que as práticas comerciais que o Brasil adota são nocivas aos Estados Unidos. E note que, antes dele falar sobre as práticas comerciais, ele citou o Bolsonaro, ou seja, a ditadura vai parar por conta própria ou nós, no caso ele, irão parar essa ditadura. Foi o que eu entendi.
E agora eu posso dizer tranquilamente, ufa, que o Brasil vive sim uma ditadura do judiciário. Já que a pesquisa de ontem perguntou para o povo brasileiro exatamente isso, se eles achavam que o Brasil vivia numa ditadura do judiciário, onde a maioria respondeu que sim, vivemos. E pra vocês entenderem onde a coisa tá chegando, ontem o Alexandre disse que as redes sociais tinham que ser regulamentadas porque os pais não conseguem controlar o que os filhos fazem nas redes sociais. Então, já que os pais não conseguem obter esse controle, o Estado vai controlar. Cara, que coisa triste. Essa pesquisa também mediu a aprovação dos ministros e não é surpresa para ninguém que o resultado é de que nenhum dos 11 ministros tem a aprovação maior do que a rejeição. O top 3 de rejeitados são Gilmar Mendes, Barroso e ele, o protagonista da coisa toda, o imperador sancionado, Alexandre de Moraes. E dito tudo isso, você deve estar se perguntando, mas Bárbara, só a primeira turma poderá ser sancionada? E os outros ministros? E o Gilmar? O cara é o primeiro a apoiar os atos do Alexandre publicamente. O primeiro e quase o único, né? Que tá todo mundo meio caladinho ultimamente. E é aí que entra o tema principal e até o momento ignorado pela mídia brasileira, mas em andamento pelos Estados Unidos, conforme eles mesmos disseram que fariam. As investigações pela Seção 301. Tchan, tchan, tchan. Tá, deixa eu explicar primeiro o que seria essa investigação. Imagina que os Estados Unidos têm um detector de injustiça comercial guardado no armário com uma etiqueta de Seção 301. E aí, quando eles acham que outro país está trapaceando no comércio ou prejudicando interesses de empresas ou investidores americanos, eles sacam essa arma da cintura, investigam e, se confirmarem as investigações, aplicam sanções como multas, taxas de produtos, restrições, bloqueio de bens e as sanções OFAC pela Lei Magnitsky. E agora presta atenção nisso aqui. Dentre várias coisas que podem ser reviradas por essa investigação, está a Operação Lava Jato, porque a Lava Jato não mexeu apenas com corrupção brasileira. Ela pegou empresas gigantes como a Petrobras e a Odebrecht. E adivinha? Essas empresas possuíam ações negociadas nos Estados Unidos e investidores americanos colocaram dinheiro nelas. Se a corrupção afetou o valor dessas ações, esses investidores sentiram no bolso. Então, para os Estados Unidos, isso não era apenas um problema da política brasileira, era dinheiro de cidadãos americanos indo para o ralo. E onde essas investigações podem colidir com os ministros da Suprema Corte? Bom, o STF tomou decisões que anularam condenações, esvaziaram provas, perdoaram acordos de leniência e basicamente enterraram a Lava Jato. Para os investigadores americanos, isso soa assim: vocês atrapalharam investigações que poderiam recuperar dinheiro e punir os responsáveis por prejuízos que saíram dos nossos bolsos? E o entendimento é o seguinte: se as investigações da Seção 301 nos Estados Unidos entenderem que houve prejuízo financeiro a investidores americanos e que autoridades brasileiras, incluindo os juízes, agiram de tal forma que protegesse corruptos ou dificultasse a investigação, a Magnitsky vai comer solta. Por que não? A lei não é aplicada apenas para violadores de direitos humanos, mas também para corruptos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Agora vem cá, só imagina aí um cenário hipotético, tá? De que os Estados Unidos tiveram acesso a relatórios que mostraram que no final de 2018, as matérias do Brasil eram assim: a mesada e o silêncio de Dias Toffoli. Às vésperas de sua posse como presidente da Suprema Corte, a revista Cruzoé revelou que o ministro recebia R$100 mil todo mês em uma conta no Banco Mercantil. O dinheiro era repassado pela mulher dele, Roberta Rangel, dona de um escritório de advocacia com causas vultuosas nos tribunais de Brasília. Tá, isso foi em dezembro de 2018, porque em fevereiro de 2019 a Lava Jato estava chegando onde? Nos escritórios da Guilmar e da Raquel, esposas de Gilmar e Dias Toffoli. Você não lembra das matérias? Receita Federal mira em esposa de Toffoli e ministra do STJ. Roberta Rangel e Isabel Galotti compõem lista de 134 agentes públicos que são alvo de investigação. Gilmar é alvo de investigação da Receita Federal e pede providências a Dias Toffoli. Então, essas duas matérias são de fevereiro de 2019. E você sabe o que aconteceu no mês seguinte? Em março,
O Toffoli abriu de ofício o inquérito das fake news para apurar fake news contra a corte. E você sabe o que aconteceu em abril? STF censura sites e manda retirar matéria que liga Toffoli a Odebrecht, o famigerado amigo do meu pai, publicada pela mesma Cruzoé. E os sites e as matérias foram censuradas dentro do inquérito das fake news, que não tinha como alvo imediato os bolsonaristas, mas sim impedir que as pessoas falassem sobre as investigações da Receita Federal em cima dos ministros e da delação do Marcelo Odebrecht, que citou o Toffoli, além, claro, dos escritórios de advocacia das esposas. 6 anos depois, esse inquérito ainda existe, tragou bolsonaristas e permanece em sigilo sem nenhum tipo de conclusão. Democracia. E galera, eu não tô aqui fazendo nenhuma ilação. Eu tô contando o que aconteceu e o que a imprensa documentou. Isso faz parte da nossa história e mostra o início de muita coisa. Mas tá, voltando aqui à sessão 301. Pra ninguém achar que eu tô maluca, vocês lembram da carta do Trump, né? Lá ele deixa claro que ele mesmo havia determinado a abertura de uma investigação na sessão 301 em cima do Brasil. E quando anunciadas as investigações de forma oficial, o Departamento de Estado americano deixou bem claro que não eram apenas violações de direitos humanos que seriam investigados, mas também a interferência no combate à corrupção. Você quer mais claro? Porque sim, dá para deixar mais claro. Olha só o que eles colocaram nesse documento. Estaremos investigando a fiscalização anticorrupção. As falhas no Brasil em fiscalizar medidas anticorrupção e de transparência levanta preocupações em relação às normas relativas ao combate ao suborno e à corrupção. E aí vocês me contam, quem foi que anulou o acordo de leniência da Odebrecht? Quem anulou o acordo de leniência da JF, que levaram os irmãos batistas a se sentarem novamente junto ao Lula? Quem anulou as provas da Lava Jato? Vocês sabem? Então, os Estados Unidos estão investigando. Para quem ainda não sabe, pode ser que a resposta venha da gringa. E sobre como a corrupção pode influenciar dentro dos Estados Unidos, eu te dou um exemplo que vai fazer você entender tudo. Se a Odebrecht paga propina num processo de licitação no Peru e por causa disso eles levam a licitação, como vimos em dezenas de casos dentro do Brasil, porém, do outro lado existir uma empresa americana concorrendo que perdeu a licitação por atos de corrupção praticados pela Odebrecht no Peru, isso é uma prática desleal de concorrência, passível de sanções, tanto no momento em que a prática de corrupção foi cometida, quanto nos esforços para abafar o caso, como aconteceu no Brasil. E só porque eu mencionei o Peru, lá o ex-presidente foi condenado à prisão justamente por um caso envolvendo a Odebrecht na Lava Jato. E vocês vão lembrar que o Lula mandou um avião da FAB, pago por nós, para buscar a esposa do cara, Nadine, que também foi condenada. E aí o Lula impediu que ela cumprisse a pena dela. Respeite a soberania, o Lula disse. Há uns vídeos atrás, eu disse que eu acreditava que nenhum ministro gostaria de ter os Estados Unidos revirando as suas vidas financeiras para saber de onde vem o dinheiro que deu origem a seus patrimônios. Até porque nos Estados Unidos não tem um COAF que um ministro pode mandar paralisar. O negócio é bem mais amplo que um COAF e sem nenhum tipo de freio político. Trump vem de forma reiterada deixando claro que ele acredita que no Brasil existe uma tentativa de impedir que o Bolsonaro concorra às eleições num processo completamente antidemocrático. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já chego pedindo seu like, sua inscrição, porque é muito importante para o vídeo chegar para mais pessoas aí, pessoal. O vídeo muito bom aí, tem que chegar para mais pessoas. A tia Atualize falou tudo aí, o que eles estão escondendo da Lava Jato e as outras coisas aí. Então esse vídeo tem que chegar para mais pessoas. Então curte esse vídeo e se inscreva no canal, comente aí também, que o comentário aumenta o algoritmo aí do YouTube, pessoal. Estamos aqui no Conexão Política. Barroso e Fux em meio à tensão da Lei Magnitsky. Ministro do STF discute publicamente no plenário da corte. Eu assisti esse vídeo, só que eu não sabia se eu podia postar ele, e também não sabia onde pegar. Ministro contestou retirada da relatória após derrotar parcial. O presidente do STF disse ter oferecido opção de ajuste no voto para mantê-la. O presidente do Supremo Tribunal Federal STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Luiz Fux
discutiram no final da sessão do plenário desta quinta-feira, dia 14, em razão da mudança do relatório de ação. Atrito ocorreu o julgamento da última quarta-feira, dia 13, quando a Corte decidiu sobre incidência e tecnologia, contribuição a índices sobre remessa financeira ao exterior vinculadas ao uso de transferência tecnológica estrangeiras. Impasse girou em torno do presidente do STF ter ou não oferecido à Fux a possibilidade de manter o relatório antes de transferir ao ministro Flávio Dino, autor de advertência no caso. O plenário Fux afirmou que a busca registra a situação para evitar repetição em futuros julgamentos pela tradição da casa e fique vencido em uma parte mínima. Eu nunca optei por relatoria e eu sucumbi aqui por 10 votos a 1 no caso do juiz de garantias. Aceitei o disse, mas o plenário me concedeu um relatório e diz que nunca houvesse uma heterodoxia de retirar o relatório vencido em parte mínima. Relatório, entretanto, ontem o proclamar o resultado não considerou Vossa Excelência sem declarar esse aspecto, referiu imediatamente o relatório ao ministro Flávio Dino. Barroso rebateu, afirmando que mudança foi necessária porque a parte Fux foi vencida e criava uma nova disciplina sobre a matéria. Segundo o presidente, ele chegou a oferecer possibilidade de ajuste no voto, pode resgatar a sessão. Eu não disse, tenho a maior consideração por Vossa Excelência, a Vossa Excelência não estar sendo fiel aos fatos, e disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer com o relatório, e Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Então é isso, pessoal. Teve uma briguinha ontem aí, os ministros não estão se dando bem aí, estão com medo da magnífica, estão com medo aí do que estão recebendo muita pressão, né? Mas eles, como teve reunião aí, fingindo que nada vai acontecer se eles levarem a magnífica aí, mas em todos os outros países perderam tudo as contas, tem só dinheiro embaixo das camas, e é tanto onde que ele vai enfiar os dinheiro de desvio que eles recebem aí, né, pessoal? Opa, muito obrigado a todos por assistir até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí, pessoal. Obrigado a todos, até a próxima.